A eletroquímica presente no Enem, como sempre. Todos os anos cai eletroquímica. O que tem que se ligar só nessa energia mínima, né? Você vai ter que saber quanto é a DDP da pilha, porque quando você recarregar, você precisa fornecer essa energia. Então, na verdade, a questão é uma questão de cálculo de DDP. Uma questão simples, que eu vou subir um card para vocês, se você tiver dúvida. Aqui eu vou fazer meio ampassante, dar uma revisãozinha, como eu sempre faço, mas vou subir um card incontestável sobre cálculo de DDP e formação das reações, qual é a semi-reação catódica, anódica, global, porque isso tem caído sempre, e não é só Enem, é qualquer vestibular brasileiro. Você liga na resolução que eu faço, que está muito maneira. Cara, então, primeira coisa que o Enem foi fofinho em dizer, gente, que o potencial é de redução. Se ele não dissesse, porque isso é importante, né? Se ele não dissesse, você ia olhar, o níquel está passando de 2 mais para níquel 0, e aqui quando não tem nada é 0, tá, gente? O níquel está sofrendo redução, então esse potencial é de redução. O cádmio está passando de 2 mais, recebendo 2 elétrons, passando a cádmio 0, esse potencial também é de redução. Então a grande malandragem é você ver, está recebendo elétrons, quem recebe, reduz. Tá, gente? Quem sofre redução, recebe elétrons. É a primeira coisa. Mas, Mazei, e o que o potencial de redução quer dizer? O potencial de redução, cara, ele mostra a você a capacidade que cada espécie tem para receber elétrons. Quanto maior for o potencial de redução, mais aquele cara tem chance de receber elétron comparado ao outro cara que está com ele. Sacou? Ah, mas e se ele desse de oxidação? O mesmo raciocínio. Não é comum. Na verdade, aí o PAC preconiza que os exercícios sejam feitos com potencial de redução e o Enem tem cumprido isso à risca. Alguns vestibulares brasileiros, como a UERJ aqui no Rio, não tem feito isso. Ela meio bagunça isso. Se o cara desse oxidação, quem tem maior potencial de oxidação deverá se oxidar. Sacou, gente? Então, assim, isso é muito importante para nós. Quando ele fornecer o potencial de redução, você vai olhar quem tem maior, mas cuidado, que não é em módulo. Menos 0,230 é maior do que menos 0,402. Por quê, Mazei? Porque o menos 0,402 é mais negativo. Sacou? Se você imaginasse uma reta assim, ó, em que aqui é o zero, repara, ó, o menos 402, não vou botar o zerinho na frente não, tá, gente? E o menos 230, olha, o menos 402 é mais negativo. Então, esse potencial aqui é maior. Repare que o níquel 2+, tem maior potencial de redução do que o cádmio 2+. Mas eu espero que você entenda que tanto níquel quanto cádmio estão ali para receberem elétrons. Sacou? Então, o que ele quer, gente? Se o níquel tem potencial de redução maior, o níquel vai sofrer redução. Não tinha posto aí. O níquel vai sofrer redução. Ó. E a redução com consoante, gente, acontece no catodo. Numa brincadeirinha que lá na aula de pilha eu chamo de crawl. Lembra? Ó? Crawl. Uma musiquinha que eu vou subir para você aí, ó. Crawl. No catodo com consoante, redução para ficar didático. No catodo ou cátodo com consoante, ocorre a reação de redução com consoante. No anodo ou ânodo com vogal, no anodo, a oxidação. É uma brincadeirinha que o Mazei chama de crawl. AO e CR. Crawl, CR e AO. Tranquilo? Então, bacana. Então, eu já sei que o níquel tem maior potencial de redução. Se o níquel tem maior potencial de redução, gente, maior é 0 de redução, o níquel vai se reduzir. E a redução com consoante acontece aonde? No catodo. Lembra do crawl? Ó, a redução com consoante acontece no catodo ou cátodo. O Enem chama de cátodo e alguns vestibulares brasileiros chamam de catodo, sabe, gente? Um chama proparoxítono, né? Cátodo, e o outro chama de catodo, como se fosse oxítono. Cara, então eu já sei que o níquel vai sofrer redução e é o catodo. Sobra o cádmio e cianodo. Mas aí, por fórmula, como é que calcula DDP? DDP, gente, é calculado assim, ó. É RED menos RED. C e A. Se liga só, gente, ó. RED é de redução,
menos E de redução. C e A. Deixa eu aparecer, vai ficar didático. Ó. C de cátodo e A, azulzinho, de anodo. Sacou? É assim que você calcula, gente, potencial padrão de uma pilha, ou DDP. Alguns autores vão chamar isso aqui de força eletromotriz ou tensão da pilha, tá, pessoal? Então, presta muita atenção. Quer calcular DDP? É RED menos é RED. Abuse e use C e A, que é o lema da loja, né? C e A. DDP é RED menos é RED, C e A. Teve dúvida? Vou subir um card com cálculo de DDP para você. Fica esperto aí, tá? Cara, como é que vai ser a DDP então, gente? A DDP vai ser o RED do cátodo. Quem é o cátodo? O níquel. Que vale quanto? Menos 0,230. Menos da fórmula, gente. O RED do anodo. Quem é o anodo? Mazei. Menos 0,402. E a DDP também, gente, que a gente pode chamar de novo de força eletromotriz FEM, ou de delta E, assim, né, gente? DDP você pode chamar assim, se quiser, ó, delta E, tá ligado? E ela vai ser RED menos RED, do cátodo menos do anodo. E a DDP aqui, então, vai dar, gente, 0,172. Ou seja, essa aqui é a diferença de potencial da pilha. Ela funcionando, ela tem essa carga. Para recarregá-la, vai precisar dessa carga no mínimo. Resposta, então, gente, letra B. Não dá nem para discutir o resto, né? Letra B de bola.